O vereador Ricardo Yang, do PPS, acompanhou a audiência pública. É ele o nosso convidado de hoje. Boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo bem? Bem? Boa tarde, vereador. Prazer estar com vocês aqui. É um prazer recebê-lo. Vereador, 98% do lixo que se produz no Brasil não são reciclados. 2% apenas são reciclados. São estimativas públicas, a gente encontra em várias fontes na internet, inclusive nas páginas do Ministério do Meio Ambiente. A educação ambiental, é possível que ela se transforme num instrumento de gestão pública de fato? Se nós formos somar a questão dos resíduos, do lixo urbano, se nós formos somar isso, o tempo que nós perdemos no trânsito queimando combustível, se nós formos somar isso, o desperdício de água tratada, nós vamos ver que essa conta é bilionária. E aquelas pessoas que dizem que o meio ambiente atrapalha a economia, é exatamente o inverso. A economia, ao não reconhecer a questão ambiental, ela se torna gradativamente cada vez mais ineficiente. E nós temos uma sociedade em transição. Nós temos uma sociedade de transição de uma economia de alto carbono para uma economia de baixo carbono. Agora, como fazer essa transição? Só através de leis, através da mídia, através de iniciativas das autoridades? Não. Para que nós possamos fazer essa transição, nós precisamos ir fundo nos usos e costumes da sociedade, nos valores e na cultura, principalmente das grandes cidades. É e daí que entra a educação ambiental. Não dá para se pensar nessa mudança sem educação ambiental. Então, a educação ambiental, porque quando nós falamos em educação, nós logo pensamos em escolas, em estudantes e tal. Não. A política municipal de educação ambiental, ela é muito ampla. Ela contempla as escolas, o ensino tradicional, mas também contempla diversas iniciativas no âmbito privado e público para se promover o conhecimento do meio ambiente. De que forma, vereadora, ela está sendo discutida dentro desse projeto de lei que a gente assistiu agora aí a reportagem, essa audiência pública que aconteceu ontem? Como que está sendo discutida a educação ambiental nesse então, sentido? É um processo longo e eu fiquei muito feliz com a audiência pública de ontem, porque nós pudemos perceber que estamos convergindo. A sociedade civil organizada, ambientalistas, educadores, vinham trabalhando nos princípios gerais já do Ministério da Educação para uma política municipal de educação ambiental. No entanto, a casa que vinha trabalhando um outro projeto e havia uma certa distância entre aquilo que a sociedade civil estava propondo e aquilo que a casa estava propondo. E, através de uma aproximação e do diálogo que culminou nessa audiência pública, nós pudemos ver que há uma grande convergência e o vereador Dalton Silvano, o autor da lei, está completamente aberto a incorporar todas as contribuições da sociedade civil. Na próxima audiência pública, que vai ocorrer dia 9, nós vamos ter a oportunidade de encontrar um substitutivo consensuado entre todas as partes e a cidade vai ter um ganho extraordinário com essa decisão. O senhor pode citar algumas contribuições do seu mandato e dos movimentos, vereador? A nossa contribuição é pensar que todo o processo de educação ambiental precisa de um grande controle social. Então, nós precisamos pensar num órgão gestor que seja, ao mesmo tempo, transversal de todas as secretarias, mas também incorpore representantes significativos da sociedade civil organizada. Nós precisamos nos preocupar com as escolas, mas nós temos que nos preocupar com toda uma política de educação ambiental fora das escolas, e esse tem sido um dos aspectos importantes dessa legislação. A questão do papel da Unipaz. A Unipaz foi criada ainda no âmbito da Secretaria do Verde em 2005 para articular iniciativas relacionadas à educação ambiental na cidade, mas com pouco resultado, porque ela é localizada no Parque do Ibirapuera, ela não tem uma distribuição na cidade e nós estamos orientando as demais entidades para pensar na Unipaz como um gestor, se não um gestor, um grande articulador dessa política. Porque nós estamos falando em capacitação de milhares de pessoas, que vão muito além dos professores.
Vereador, eu queria voltar num número com o senhor. A gente falou desses 98% que o Brasil não recicla, né? De todo lixo, para você que sintonizou agora na TV Câmara, estamos conversando com o vereador Ricardo Young, 98% dos múltiplos lixos que o país produz não são reciclados, 2% são. Nações desenvolvidas, Japão, Dinamarca, França, Alemanha, qual é esse coeficiente? O coeficiente vai de 60% a 70% dependendo do país. Nós temos os países escandinavos, a Alemanha e o Japão, as melhores políticas ambientais de reciclagem, e a tendência é essas políticas se universalizarem. Aqui no Brasil, nós temos que entender que nós não vamos conseguir prosperar na política municipal de resíduos sólidos se não tivermos essa contrapartida de mudança de valores e costumes. Eu vou dar um exemplo. Todas as empresas lidam com a questão do desperdício, desde insumos de escritório até o processo de produção. A lei, ela prevê um processo de logística reversa, onde tem que se pensar na concepção do produto, no eventual resíduo que vai produzir. Mas deixa de fora todo o aspecto de educação ambiental para os insumos de escritório, por exemplo, uso de água e assim por diante. Então, a educação ambiental abrange tudo isso. As escolas precisam ser centros na comunidade de irradiação de educação ambiental. Por exemplo, nós temos os CELS, com todo o potencial que os CELS têm. Os CELS podem ser centros importantíssimos de irradiação de educação ambiental. Então, se não houver uma alfabetização para a questão ambiental, nós não conseguiremos fazer frente às exigências que existem já nas próprias leis. Então, esse é a minha alegria com a audiência pública de ontem, é que há um consenso de que se nós não trabalharmos com a cultura da população, não será no nível da legislação e das regulamentações comuns que nós resolveremos o problema. Vereador, quando acontece a segunda audiência pública, já foi marcada? Dia 9 de setembro. 9 de setembro. Exatamente. Todos estão convidados, né, Wagner? Participar e contribuir aí com esse projeto, né? Sem dúvida nenhuma. Então, vereador, para a gente finalizar, eu queria saber o que é que o senhor, a bancada do seu partido em nível federal, protagonizou algumas polêmicas na votação do Código Florestal. Qual é a opinião do senhor, do vereador Ricardo Young, que é um estudioso, alguém que se debruça sobre temas ambientais? Qual a opinião do senhor sobre os avanços e os retrocessos desse novo Código Florestal? A minha opinião é muito polêmica, Wagner, e toda vez que eu a expresso, eu ouço críticas, mas ela se baseia numa percepção clara de que o movimento ambientalista tem demorado a incorporar os argumentos da economia verde para poder fazer frente àqueles que seriam contra o meio ambiente ou, enfim, não incorporam a questão do meio ambiente. Por exemplo, como o agronegócio das commodities. Nem todo agronegócio é ambientalmente adversário do meio ambiente, mas uma parte dele né, principalmente a pecuária, né, que está mudando, mas a pecuária é das atividades econômicas mais deletérias para o meio ambiente. Mas o que acontece? Os ambientalistas, eles sempre trabalharam na proteção da questão ambiental e de forma pouco propositiva em ações de economia e em ações estruturantes para poder não só promover, preservar, mas promover o meio ambiente. O que aconteceu no Código Florestal é que houve uma desunião, uma fragmentação do movimento ambientalista no Brasil. E, ao contrário da bancada rural, que já vem se organizando há mais de uma década, os ambientalistas foram pegos de surpresa e pouco organizados para fazer frente àquela força e à capacidade de divulgação, de acesso à mídia que a bancada rural teve. Agora, eu acho que foi uma lição aprendida. Isso tem mudado e nós estamos sentindo uma organização num outro patamar, com muito mais estrutura do movimento ambiental no Brasil e da sustentabilidade, que começa, inclusive, a se repercutir nos movimentos de rua, na criação de novos partidos e assim por diante. Legal, vereador. Obrigada, vereador, pela sua presença aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês.